Então tá, vamos lá começar nosso dia. Bom dia para vocês. Vamos tomar esse café gostoso, né? Compartilhar algo bacana pra gente, compartilhar algo que a gente possa crescer, que a gente possa refletir. Assim, um pouquinho por dia, né? Se a gente um pouquinho por dia refletir sobre algo na nossa vida, né? Em um ano, quanto a gente cresceu, quanto a gente evoluiu, né? A ideia é essa, que a gente pode aprender um pouquinho por dia. Então, esse cafezinho aqui, ele conversa sobre problema mesmo, gente, porque não adianta a gente esconder, né? Todos nós temos um problema, todos nós temos algo na vida que não tá indo bem, né? Como diz o Bert, né? Eu gosto muito dessa frase dele, porque nos mostra que a gente tá em constante evolução, em constante aprendizado. Então ele fala assim, ó, quer paz? Compra um caixão, porque é só morto mesmo que a gente não vai ter problema ou não vai ter algo para resolver, né? Do contrário, a gente sempre vai estar aí, sempre vai estar resolvendo alguma coisa, sempre vai estar evoluindo, passando um obstáculo na vida, né? Bom dia! Bom dia! Tá tudo Adriana, certo? Tá me ouvindo? tô ouvindo direitinho. Você é daqui do sul, né? Nova Hartz, bem pertinho. Bem pertinho. Bem pertinho. Esse é o Chima aí. Aqui no sul a gente acorda com um chimarrão gostoso, né? Com chimarrão. E eu também sou gaúcha, mas como a minha mãe foi embora do sul, de Porto Alegre, eu tinha 2 aninhos. Então, meu negócio é cafezinho, mas eu tomo um chima também. E lá em São Paulo, a gente toma muito café, muito café. Acorda já com café, toma café quase o dia todo. Mas Eu amo muito do chimarrão. aqui Eu é amo o muito chima. chimarrão. Por isso que aqui no sul, olha que legal, né? Os cursos que eu dou aqui presenciais, ele é permitido chimarrão. Não tem como, senão o pessoal começa a se tremer, começa Dá uma abstinência. dar uma abstinência, o pessoal começa a ficar nervoso, então é permitido chima, de boa, pode usar. Que legal. Então tá, Adriana, você acompanha a gente faz tempo? Não faz muito tempo. E até ontem à noite, eu comecei a pensar como é que eu comecei a te seguir, eu não lembro. Eu não sei como é que eu te achei, não sei como é que simplesmente apareceu e estamos aí, né? Não consigo me lembrar, assim, mas eu acredito que faz pouco tempo. Que legal. Então tá bom, mas vamos. Você já fez constelação? Não, ainda não. Mas até ontem eu tô fazendo um outro curso e nesse horário eu tinha também uma prova online que eu tinha que fazer naquele horário. E depois eu fui olhar, né? Porque ele fica gravado, então eu fui olhar e eu pensei, meu Deus, isso era tudo pra mim que eu tinha que escutar. E se tu me perguntasse ontem, né, se eu já tinha feito e por que eu não tinha feito, eu tinha uma resposta. Hoje eu já tenho outra resposta para te dar com relação a isso. Mas eu acredito que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Eu acredito que daqui a pouco eu não estava preparada ainda. E não sei ainda se eu estou preparada para isso. Mas vamos indo, vamos ver como é que vai se organizando as coisas, como é que vai se encaixando. Por algum motivo, tu apareceu aqui no meu Instagram e a gente está conversando hoje, eu acredito muito nesse sentido, né? Então, vamos deixar fluir, vamos deixar rolar. Fila, só para saber se você conhece. Mas vamos lá, se você tem uma pergunta para eu te responder ou para eu te ajudar, o que seria o seu tema, sua pergunta, sua... Eu venho, assim, desde o ano passado, do início da pandemia, eu venho procurando, assim, melhorar essa questão do autoconhecimento, dessa coisa, assim, porque, na verdade, eu quero entender muita coisa que eu não entendo, assim. Eu tenho 37 anos e eu vou dizer um pouquinho, assim, do que eu tenho e eu queria entender o porquê
disso, assim. Claro que agora, depois de um tempo, depois dos anos, eu já não me faço tanto essa pergunta e não me julgo e não... Eu via muito com a questão de julgamento e queria uma resposta imediata, porque eu tenho... Vou dizer algumas coisas que eu tenho. Eu tenho diagnóstico de esclerose múltipla, eu tenho diagnóstico de psoríase, de transtorno bipolar, de rosácea, de refluxo, de hérnia de hiato, de uma série de coisas que eu venho já há quase 15 anos tratando, que eu descobri a esclerose múltipla, que é o que me deixa assim muito curiosa, muito aflita, né? Porque eu tenho a esclerose múltipla que é surto e remissão, então tem tempos que eu tô bem e tem tempos que eu não tô tão bem, né? Eu já não enxergo do olho esquerdo, tem algumas mobilidade, o lado esquerdo eu já não tenho tanta força, a sensibilidade do joelho para baixo eu já não sinto, não são coisas que daqui a pouco tu olhando para mim, tu perceberia não ser o olho, porque ele é diferente, né? E fazia, assim, 1 ano e pouco que eu não tinha tido nenhum surto, nem nada, e agora eu fiquei com esse início do ano eu tive um novo surto com incontinência urinária e fecal, então é uma série de adaptação que eu tenho que ter, venho me organizando, cuidando da alimentação, fazendo muito isso, mas aquela pergunta lá dentro que não cala, né, por que tudo isso? Né? Por que eu tenho que passar por todo esse processo? Já me disseram que é uma evolução, que as pessoas que estão em volta de mim têm que aprender, porque no início eu perguntava muito, por que eu? Né? Por que comigo? Eu nunca fui uma pessoa ruim no meu julgamento, né? Então eu acho que eu não era merecedora de tanto sofrimento, porque a minha vida é muito sofrida. Eu não levo para esse lado de sofrer, as pessoas dizem, tu é uma pessoa muito forte, porque tu supera e tudo. Eu até pouco tempo eu via como uma questão de sobrevivência. Eu tenho que sobreviver, então eu tenho que fazer uma dieta diferente, eu tenho que fazer uma medicação, eu tenho que fazer a fisioterapia, eu tenho que fazer eu tive que mudar toda a minha vida em função disso para me sobreviver. Eu, assim, no meu sentimento, vi isso. Essas síndromes, se você pegar um tempo na sua vida, quando que elas começaram? Quando eu tinha 4 anos, eu perdi a visão do olho esquerdo. Elas começaram desde muito nova. Tá. E como foi essa? Só que naquela época, eu morava no interior, lá fora, lá no interior, e não tinha, deu um surto muito grande de conjuntivite, e não tinha ressonância, não tinha toda essa questão de exame e especialista que tem hoje. Então ficou que tinha sido uma conjuntivite muito forte, que eu não tinha tratado corretamente, que tinha cercado o nervo óptico. Então, agora em 2015, eu perdi a visão do outro olho por um dia, porque elas são essa esclerose múltipla, são lesões que estão no cérebro, então, dependendo do lugar que ela tá, ela atinge uma parte do corpo, né? Então, eu tenho muitas lesões nessa parte frontal, aqui em cima e na parte de trás. E foi essa questão. Falhou. Adriana? Adriana? Oi, desculpa. Parou tudo. Parou. Então, aí, desde 2015, então, que eu venho tratando. E daí, nesse ser na tireoide, nos linfonódulo. Então, mais uma outra coisa que eu tive que enfrentar desde 2015. Já fiz cirurgia. Sua pergunta hoje, se você tem um tema, se você tem algo hoje, o que você gostaria? Qual o propósito disso tudo? Propósito de todas essas doenças, de todas essas coisas? Isso.
essa pergunta é grande. Me apertou sem me abraçar, né? Mas vamos lá, deixa eu respirar aqui. Se alguém me pergunta qual o propósito de eu ter tantas síndromes e doenças, né? O que será que tem por trás disso? Porque eu voltaria... É tudo Oi? assim, tudo doença autoimune, que é o meu organismo de uma forma grosseira, se autodestruindo. Isso, e aí eu voltaria para os antepassados, ainda mais quando você me fala de autoimune, tá? Então, primeiro, sua mãe e seu pai, né? E depois, um pouquinho mais para trás, me parece que há um conflito no seu sistema familiar, um conflito de raças, um conflito de um ser melhor que o outro, que é isso que acontece com o seu corpo. Então, me fala um pouquinho da descendência da sua família. Como tu diz, assim, descendência, em que sentido? Descendência. De quê? Descendente, você é descendente de alemão, misturado com o quê? É misturado é brasileiro, no caso. Eu sou da Silva, né? Sua mãe? É daqui. Minha mãe também é daqui. Nasceram todos aqui, né? Uhum. E do lado do seu pai? Também, são todos brasileiros. Não tem nada assim de alemão, de polaco, de italiano. Essa assim não tem. Então, sua mãe e seu pai, seus avós, você sabe? Também não, nasceram todos aqui, assim, não tem nenhuma outra que vieram de algum lugar, não. São todos nascidos aqui. Eu não acredito nisso. Sabe por quê? Olha só, quando eu olho pra você, você é bem branquinha. Uhum. As pessoas que são daqui, que têm descendências, assim, são brasileiros, elas vêm de índio, vêm de negros. Então, não são pessoas muito branquinhas, sabe? São pessoas com uma característica mais escura, né? Mais moreno. Então, não, isso é bem claro. Você é bem clarinha. Então, tem alguma mistura aí, né? Mas tudo bem. A gente só conhece realmente até os nossos avós. Às vezes até os meus avós podem ter descendência de alguma coisa, mas eu nunca me questionei, eu nunca me perguntei, né? De onde. Isso. Eu vou falar um pouquinho das doenças autoimunes, tá? Porque você me diz, todas as doenças são autoimunes, né? É o meu corpo se destruindo. Do lado da minha mãe, eu tenho mais, o que me deixa assim curiosa também, que é uma coisa que eu já reparei, é que são do lado da minha mãe, e assim, a minha geração, os filhos das minhas tias, tiveram outras doenças autoimunes. Eu tenho uma prima que teve aquela síndrome de Balangarré, e tem uma que tem o pênfigo vulgar. E a irmã da minha avó também tem netos, um tem esclerose múltipla também, só que a dela é progressiva, é aquela mais, é um menino, é aquela mais, que é mais severa, né? E o do lado da minha avó também teve, dessa mesma minha tia, teve filhas que nasceram com problemas genéticos, assim, uma nasceu com o pé para trás, outra com assim, a parte do garrão, que é a parte que seria da lateral do pé um pouco para fora, assim, com deficiência genética, vamos dizer assim, né? Foi a única coisa, assim, que me chamou a atenção, né? Que eu achei estranho nesse sentido. A causa das doenças, né? A causa das doenças eu não consigo te dizer, porque para isso a gente precisa abrir uma constelação. Mas quando você me diz que no seu sistema tem bastante, tem vários casos de doenças autoimunes, a doença autoimune é uma célula tentando ser melhor que a outra, uma célula combatendo a outra, isso dentro de você. Então, quando a gente olha para o nosso sistema lá atrás, houve um momento no meu sistema em que alguém
né, que casou lá atrás, alguém que se encontrou, queria que um sistema começou a brigar com outro sistema, do tipo italiano e negros, sabe? O italiano achava que era melhor índio, que talvez tenha um certo preconceito. Então, quando eu tenho dois sistemas atrás que eles brigam para saber qual é o melhor, e aí dessa geração alguém casa com essa briga, os descendentes vão mostrar isso, sabe? E eles vão trazer, então, as doenças autoimunes, que são as doenças que existe uma guerra interna. Qual o sistema melhor? Agora, a descendência daquela pessoa. Então, se começa na sua avó, ela já teve filhos assim, os pais da sua avó. Né? Agora fez sentido. Fez sentido porque a minha bisavó não queria que o meu avô casasse com a minha avó, porque ela era pobre. Naquela época, eles tinham terras e tinham bens, era um pouco melhor de vida que a família da minha avó, do lado da minha mãe. Também, ó, é exatamente isso. Um sistema é melhor e ele se coloca assim, eu sou muito melhor que esse outro sistema. E aí, quando casa, então os descendentes, eles trazem isso no corpo, uma briga, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor. Então, há um conflito nesse sistema, entende? Há uma negação, há uma exclusão de uma coisa que não deveria. Tipo, nós somos todos seres humanos, né? Não deveria ter essa briga, tá? Então, e aí, Ana, o que eu tenho a ver com isso? Ana, pelo amor de Deus, quem casou foi a minha avó lá com meu avô e eu não tenho nada a ver com isso. Quem brigou foi minha bisavó, né? Então, eu pertenço a um sistema familiar. Eu pertenço a esse sistema. E inconscientemente eu vou fazer de tudo para continuar pertencendo a esse sistema. Então, isso deve ter sido muito forte para o sistema. E aí as gerações começam, então, a aparecer essa briga interna, né? Qual é a melhor solução? A melhor solução, porque há isso dentro de você, a melhor solução é incluir os dois. Possivelmente, ou você é de um lado rico, ou você é de um lado pobre. Entende? Se você é do lado pobre, você vai acreditar que o rico é ruim, como essa bisavó, que era muito ruim, não queria que o avô casasse com a pessoa que é pobre. Então, há também alguns traumas referentes ao financeiro, se a gente está falando disso. E aí, o que acontece? Eu não me permito também ter dinheiro, eu não me permito ir para o outro lado. Se aqui no meu inconsciente eu julguei que aquele lado é um lado ruim, entende? E aí, então, eu não me permito fazer um dinheiro bom, de que as pessoas possam olhar e falar, nossa, ela tem dinheiro. E aí, então, esse conflito interno, quando você acolhe os dois lados, quando você acolhe tanto o lado, não tem lado bom e lado mal, mas o lado que é pobre e que é digno e que é honesto, trabalhador, e o lado rico também é digno, também é honesto, também é trabalhador e também tem uma série de vantagens, uma série de coisas boas dos dois lados, né? Então, quando eu começo a acolher esses dois lados dentro de mim, eles param de guerrilhar, eles param de brigar entre eles, né, Adriana? E é isso que você quer, que pare, que essa briga pare, entendeu? Só que, primeiro, ela para aqui dentro. Dentro do seu sistema deve ter várias coisas do tipo, isso é bom, isso é ruim, isso é melhor, isso não é bom, entendeu? Só que todo sistema tem isso, mas tem sistemas que tem mais, que isso é escancarado. Do tipo, não, a gente não gosta de gente assim. Então tem sistema que isso é muito... Você consegue ver isso no seu sistema? Sim. Isso, então... você, né, se você quer internamente sair dessa bandeira, ou eu sou desse lado, ou eu sou desse lado, você inclui os dois lados. E quando você inclui internamente os dois lados, o seu corpo entende isso.
As suas células param de brigar entre elas e entende isso, sabe? Então, as brigas internas, ou seja, as doenças que estão a serviço da vida e da continuação da vida. Você tem filhos? Tenho uma menina e um menino. Uhum. Aqui, as células do seu corpo, né? Se elas param de brigar, você pode ser que tenham, então, descendentes que não precisam passar por isso. Que não precisam passar por nenhuma dessas síndromes. Inclusive você, né? Tem condições, sim, de ir parando. Quando a gente começa a incluir. Então, mais do que nunca, olhar para esse autoconhecimento, né? Sair do julgamento do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado. E aí, quando a gente faz isso, tudo muda na nossa vida. Essa questão, assim, faz muito sentido, assim, porque essa questão do julgamento e de muitas coisas, eu vinha há muito tempo, assim, lutando muito contra, né? Muito contra. Eu cheguei a pensar assim, não, isso é um diagnóstico errado. Isso é tanto que logo no começo eu fui em mais de 30 médicos, porque eu tinha certeza que eu fosse chegar no médico e ele me dizer que não, isso foi uma alteração que deu na máquina, no aparelho. Eu cheguei a ter esse pensamento, assim, porque, na verdade, apesar de todas por isso que eu te disse diagnósticos, eu não me sinto uma pessoa doente a ponto de ficar acamada, sabe? Porque eu fiz esse diagnóstico há quase 15 anos, agora em junho vai fazer 15 anos, e quando eu fiquei lá na PUC, que eu fiquei as primeiras vezes com uma criança de 1 ano, minha menina tinha 1 aninho, fez 1 aninho em final de maio, e no dia dos namorados me deu isso, e eu fiquei 20 dias no hospital. Então eu fiquei apavorada, porque eu tinha deixado ela em casa, né, toda aquela função, e ela tinha intolerância à lactose, então tinha que ter todo um cuidado, e eles me chamaram, e eu queria muito saber o que era, porque eles só diziam que era esclerose múltipla, às vezes eu nunca tinha visto falar nisso, e eu dizia, o que é isso, até que eles fizeram uma junta médica, e foram me explicar o que era esclerose múltipla. Então, a partir daquele dia eu enlouqueci, a minha filha tinha 1 ano e pouco, e eu botei na minha cabeça, porque eles me disseram que em 10 anos eu ia estar vegetando em cima de uma cama ou morta. Então eu saí de lá enlouquecida. Minha filha com 4 anos de idade, ela já é independente, ela já fazia toda essa questão de levantar, de tomar café, de essas coisas assim, porque eu tinha me dito que em 10 anos eu morreria, e como é que ela ia se virar, se ela era uma criança, né? Ela tinha que aprender a se virar e não ficar, né? Como é que meu marido ia se virar com ela? Então aquilo foi muito sofrido, e eu fiquei naquela coisa. Porque tu vai parar de andar. Eu fiquei realmente 3 anos e pouco na cadeira de roda, depois voltei, e a medicina não, a minha médica sempre me dizendo, vamos tentar, Adriana, mas tu tem que estar preparado que tu pode não voltar, porque já faz muito tempo e tu não voltou. Então eu fazia fisioterapia de manhã, de meio-dia e de noite. E foi aquela coisa frenética, e eu voltei a andar, depois de 2 anos na cadeira de roda. Aparentemente isso não acontece com ninguém que tem esclerose múltipla, porque tu faz a pulsoterapia, o que tu recuperar em 6 meses, tu não recupera mais. Então depois de 2 anos eu voltei a caminhar. Então parece que tem alguma coisa dentro de mim que me diz que não, que esse diagnóstico está errado, que eu não tenho isso, que isso vai passar. Adriana, de lutar contra isso. Não seria mais fácil para você? Foi o que eu comecei a fazer desde o ano passado, então eu disse, não. Aí eu comecei, assim, a perceber os primeiros sintomas, assim, depois de quase 15 anos, eu tenho várias coisas que eu não consigo mais fazer, então, mas eu ficava brigando. Então agora eu levanto cedo, bem cedo, me organizo, faço as coisas que eu tenho que fazer, porque depois de meio-dia eu fico muito cansada, que é a canseira, a fadiga e dor, é um dos principais sintomas que a gente tem, assim, né? Então, do ano passado, no verão do ano passado, eu passei o verão inteiro ou dentro da piscina, ou no ar-condicionado, ou no chuveiro tomando banho, para poder aguentar a dor. Esse ano foi muito mais tranquilo. Eu já
eu tô caminhando 20 minutos, meia hora por dia, faço uma caminhada, faço a minha comida, né? Dou uma organizada na casa, né, cuido do meu filho que tem 3 anos, a minha menina também tem 14 anos. Eu tô conseguindo me administrar depois de 15 anos de diagnóstico, e sendo que com 10 eu já tinha que estar lá numa cama acamada ou morta. Então, por isso que eu fico pensando, será que é? Será que não é? Mas aí, então, aí que eu decidi. Se é, eu acho que é, né? É, porque tá os exames, tá aí, tá tudo, as coisas estão aí. Então, vamos aprender a conviver com isso. E realmente, a minha qualidade de vida melhorou muito depois que eu resolvi tomar essa decisão. Mas lá no fundinho, lá tem esse questionamento ainda. Eu ainda tenho isso, ainda tem dias que me perturba, que me incomoda. Mas eu acho que eu vou fazer a constelação para, né, tentar resolver isso. Você viu que quando você para de resistir, e eu não estou falando desistir, há uma diferença muito grande entre desistir e resistir. Mas quando você para de resistir, quando a resistência para, as coisas melhoram, as coisas aliviam. Então, assim, eu posso viver de uma forma boa, eu posso viver de uma forma leve, mesmo tendo essa doença ou não. Sabe? Então, o meu corpo entende essa leveza. Começa a incluir mais e não negar. Então, você nega e aquilo vem mais forte. Você nega e aquilo vem mais forte. Então, não nega. Né? A força contrária que a gente faz para negar é a mesma força que tem força sobre a gente, sobre a nossa doença, sobre o nosso corpo e tudo aquilo que retoma. Então, não nega isso. Fecha os olhos um pouquinho, Adriana. Isso. E se a doença pudesse se transformar em algo ou alguém? Imagina na sua frente, então. Se ela pudesse sair de você e se transformar em uma pessoa ou em algo, coloca isso na sua frente, a doença, de olhos fechados, na sua imagem interna, olhando para ela, para a doença, e veja se ela se transforma em alguém, se é um homem ou se é uma mulher. Isso, e olhando, você vai dizer sim. Sim. E você diz assim, ó, eu não te excluo mais. Eu não te excluo mais. Diz para essa imagem que você está olhando, você fala assim, ó. Eu sei que você não quer o meu mal. Eu sei que você não quer o meu mal. Isso. E agora eu deixo você entrar. Eu deixo você entrar. Fala assim, ó, eu olho para você. Eu olho para você. Isso. E você dentro de mim. E você dentro de mim. Não está mais sendo excluída ou excluído. Não está mais sendo excluída. Isso. E através de mim, através do meu corpo. E através de mim, através do meu corpo. Você pode entrar. Você pode entrar. Como é dizer isso para o seu corpo? É bom ou é ruim? É leve ou é pesado? Para o seu corpo. Agora leve. Fica leve o seu corpo? Sim. Uhum. Então, continua na sua imagem interna. Quando você olha, o que você imagina? O que vem na sua imagem? Sendo a doença. Uma mulher. Uma mulher.
Nova ou velha? Pode fechar os olhos. Velha. Então fala para ela, ó. Há muito tempo você tenta voltar para o nosso sistema. Você tenta voltar para o nosso sistema. E você fala através de gerações e gerações. Você fala através de gerações e gerações. Isso. E você não consegue. E você não consegue. Então você diz, e agora eu digo sim. E agora eu digo sim. Você não precisa mais ficar de fora. Você não precisa mais ficar de fora. Você já pode entrar. Você já pode entrar. Quando você imagina, então, essa mulher, e é uma mulher mais velha, ela fica bem, ela aceita entrar ou não? Como é na sua imagem? Ela Como parece um rosto de felicidade. ela fica bem, então? Fica bem. Então você fala para ela, eu não entendia. Eu não entendia. O que você realmente queria. O que você realmente queria. Isso. E você diz, e eu também te excluí. E eu também te excluí. Qual o seu sentimento quando você olha para ela? Você tem vontade de ir até ela? Você tem vontade de abraçar ela? Você tem vontade do quê? Só de chorar. Então só fala, eu não te nego mais. Eu não te nego mais. Isso, então fala, você pertence. Você pertence. Sim, você pertence. Sim, você pertence. E ela olhando para você, qual o movimento dela? Parada me olhando com os braços para baixo. Então fala para ela, você já pode descansar. Você já pode descansar. Eu olho para você e para o que aconteceu com você. Eu olho para você e o que aconteceu com você. Como ela fica? Do mesmo jeito. Como você está internamente? Melhor. Meu coração estava acelerado. Eu estava tremendo. E agora? Agora, meu coração tá normal e não tô tremendo. Tá. Uma sensação de ombro leve. Continua de olhos fechados. Agora você vai fazer o seguinte, você vai dizer para ela assim, ó, por favor, olhe. E aí você vai mostrar para ela como se fosse o seu sistema, até onde você conhece. Peça para ela olhar, então, para sua avó, para os seus pais, para os seus filhos. Fala para ela, por favor, olhe, esse é o nosso sistema. Por favor, olhe, esse é o nosso sistema. Como ela se sente, como ela olha isso. O semblante, pouca coisa melhor. E você, como se sente? Bem melhor. Bem melhor. Isso. Então para encerrar, você só fala para ela assim, ó, e você faz parte desse sistema. Você faz parte desse sistema. Obrigada.
Obrigada. Isso é leve para você? Muito, 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 muito. Se sente melhor agora, Adriana? Até o corpo mais leve. O corpo mais leve. Uhum. Seu corpo para de brigar com ele mesmo, né? Isso. Então, tá bom. Que bom, que bom, que bom. A gente, nos cursos, né, eu falo mais, assim, a questão das doenças, né? Toda doença está a serviço da vida, Adriana. Nenhuma doença quer o mal de ninguém. A gente só não entende o que tem por trás das doenças. Se a gente entendesse realmente o que tem por trás das doenças, a gente não tinha tanto medo delas. Porque nenhuma doença vem para nos fazer mal, para nos causar mal. A gente é que acaba fazendo mal com a gente mesmo. Talvez por não aceitar a doença, talvez por não entender a doença. Toda doença está a serviço da vida. E o meu professor diria, toda doença é um presente. A gente é que não sabe usufruir desse presente, né? Quantas coisas a gente aprende com uma doença, quantas coisas a gente abre mão, né, de uma doença. Então, tenha um olhar amoroso para as doenças e aproveitando a sua doença, ou aproveitando que a gente está falando de doenças, né? O Covid é uma doença. É um vírus, e ele não está aqui para fazer mal para ninguém, ninguém. Não é esse o propósito da doença, né? A doença está a serviço da vida, lembra? Então, se a gente for falar de doenças, e a gente pega o Covid, sim, ele veio nos ensinar algo. A gente não precisa ter medo dele e nem rejeitá-lo, porque aí a gente acaba fazendo mal para a gente mesmo. E quantas pessoas estão fazendo isso, né? Sim. Eu peguei o Covid, inclusive. Tive que levar meu menino no hospital, que ele engoliu uma moeda. E nesse trânsito aí, tive que ir a Porto Alegre, fiquei com ele, acabei pegando, inclusive, o Covid. Eu tenho certeza que você ia pegar. Pela vibração. Pela vibração que a gente emana, a gente entra em ressonância com o Covid, e essa ressonância faz então a gente encontrar com ele, dar esse match. Tá bom? Espero ter te ajudado um pouco. Muito Espero bom. as pessoas que estavam tomando cafezinho com a gente. Muito obrigada pela sua participação. Um bom dia para você, um bom restinho de semana. Obrigada. Está tão perto de mim, espero realmente te encontrar. Eu dentro do meu planejamento esse, eu quero fazer a imersão, não é imersão que se fala, mas é o de 9 dias. É imersão. Então, porque eu acredito, e pelo que eu vi, assim, me brilhou os olhos, assim, nesse sentido, que eu acho que é impossível que nesses 9 dias eu não vou conseguir achar, né, as respostas que eu estou procurando, e eu também já vi isso, que eu tenho que já entendi que eu tenho que aprender a conviver e levar isso para um lado positivo, a doença para o lado positivo. Só que, claro, tem muita coisa por trás disso tudo ainda, que veio toda essa função da pandemia e questão financeira e tudo, que, como eu brinco com uma amiga minha, soltou a bicharada e agora tem que organizar esse zoológico. Então, eu acho que é isso que eu tenho que fazer, organizar esses medos, essa bicharada aí, botar cada um na sua jaula e viver. Muito, muito obrigado mesmo por tudo. Eu queria muito, eu me inscrevi, até achei que foi rápido assim, né? Eu pensei, nossa, vou escrever, porque quem sabe, talvez, né? Já naquele sentido meio que de não, mas não imaginava que ia me fazer tão bem, que ia me deixar tão leve, que ia me deixar, já posso sentir que a minha vida vai ter um marco daqui em diante. Entendi muita coisa, compreendi muita coisa, caiu algumas fichas,
algo vai mudar, vai ser diferente, para melhor. Lindo, vai ser sim, acredita, vai ser com certeza. Obrigada por você ter compartilhado. Eu vou tirar uma foto nossa. Deixa eu tirar os comentários. Eu tenho que tirar no começo, o pessoal fala pra mim. Agora eu tô toda cacarixada. De chorar, meu Deus. Mas é um choro bom. Um choro de alegria, de alívio e felicidade. Então tá bom, ó. Vamos lá. 1, 2, 3. Aí. Foi. Muito obrigada. Gratidão, obrigada. Imagina.